Vou falar sobre a franquia Extermínio, vou fazer um recap aqui de toda a franquia, explicar por que o 2 é um filme que foi esquecido, mas não merecia ser esquecido, contextualizar toda a franquia, falar sobre esse retorno que teve recentemente, como ela iniciou, tudo. Então cola comigo que a franquia é muito braba. Esse vídeo vai conter alguns spoilers, mas vou tentar preservar uma boa experiência para quem ainda não viu nenhum dos filmes. Começando pelo Extermínio, o primeiro. Acho que foi um dos primeiros filmes que deu um holofote maior pro Cillian Murphy, que hoje é o Shed, ganhador do Oscar, é tudo, fez Peaky Blinders, tudo. E talvez foi o primeiro grande sucesso dele que catapultou ele pro estrelato. Foi um filme dirigido pelo Danny Boyle, que era um diretor que estava em ascensão depois de fazer o Trainspotting. E ele foi definitivamente o filme responsável por trazer todo esse boom do gênero de zumbi que teve ali no início dos anos 2000. Em 2002 o Extermínio fez sucesso, logo em seguida saíram os quadrinhos do The Walking Dead e depois a série Hack, o remake de Dawn of the Dead feito pelo Zack Snyder, que foi ali se concluir no sucesso absoluto que foi os primeiros anos de The Walking Dead, que ali eu acho que foi o auge do gênero nesses anos mais recentes. E foi um filme extremamente influente pra época, tanto na temática quanto na linguagem. O estilo ali do Danny Boyle filmar foi replicado em diversos outros filmes. É definitivamente uma franquia que criou uma tendência e ajudou a consolidar esse diretor. O roteirista Alex Garland também, que acabou se tornando um diretor depois, que fez Ex Machina, aquele Guerra Civil com Wagner Moura, que hoje é muito reverenciado, e também o Aniquilação, que eu acho que é um filme bem subestimado também. E nesse filme, o Cillian Murphy interpreta um personagem que acordou de um coma e tá no apocalipse zumbi. Eu nem preciso ficar contextualizando muito, porque o importante é que rolou um apocalipse zumbi e os caras estão ali, tem que reagir a isso. É mais sobre como eles reagem ao apocalipse zumbi do que necessariamente como o vírus se instalou. Então ele passa ali um pouquinho pela gênese do vírus muito rapidinho e depois já vai pro mundo devastado. Ele foi um dos primeiros filmes de zumbi que trouxe essa ideia do vírus da raiva, aonde o zumbi, ao invés de ser extremamente lento, ele é eufórico, ele corre bastante. E eu acho que ali o Danny Boyle, ele já previa muito dessa euforia e dessa ansiedade que tomaria a nossa sociedade nos anos seguintes. Ele traz isso também para a linguagem do filme. Ele filmou com uma câmera, uma handcam, basicamente. Depois eu acabei descobrindo que é uma câmera da Canon. Então esse visual mais amador, por assim dizer, ele nos aproxima muito dos personagens, principalmente no momento em que o protagonista vai de encontro à casa que ele cresceu, vai buscar reencontrar sua família. Também gera um enorme contraste quando os zumbis aparecem, porque essa estética de filmagem de registro caseiro, ela normalmente tende a ser mais calma, ela tende a não ser muito barulhenta, e aí quando o zumbi aparece em cena, é um impacto muito grande, com aquele barulho jump scare, ajuda a causar esse impacto da presença deles. E é interessante principalmente no começo, onde ele vai para a igreja ali e o ambiente parece que rolou um arrebatamento e fica a sensação que as pessoas que estão vivas foram as que foram deixadas para trás. E é ali nesse primeiro ato, descobre a existência do zumbi dentro da igreja e tem um confronto com um zumbi padre. Então é logo de cara dizendo, cara, o mundo que você conheceu está deturpado, ele não existe mais, esse é o mundo a partir de agora. E ele usa da religião para cimentar isso desde o princípio. E o primeiro filme do Extermínio, ele até que é um filme bem simples na sua história. Ele é basicamente um road movie, onde eles vão caminhando do ponto A ao ponto B e vão encontrando diversos problemas sérios no meio desse caminho. Eles encontram com aquele personagem daquele ator Gleeson, que faz o Olho Tonto Moody no Harry Potter, e a filha dele, e a relação deles é interessante, a forma como eles agregam na trama. E uma das melhores cenas é com ele também. E eles são salvos por alguns militares. É interessante porque em certo momento ele se questiona. Ele fala, não, tem que ter um governo, o mundo tem um governo. E na hora que ele se depara com os militares, isso acaba se tornando um problema pra eles também. O personagem do Cillian Murphy, que é o protagonista, o Jim, ele acaba redescobrindo a todo momento, reafirmando que ali é meio que cada um por si, ele tem que se virar e que ele não pode confiar em ninguém, ao mesmo tempo que a qualquer momento pode se tornar um monstro e ele vai ter que matar essas pessoas. Então essa é a jornada dele até o fim. Ele é um personagem que a todo momento ele hesita ao cometer um ato de violência, até que não dá mais pra escapar disso e ele acaba tendo que se empoderar
para lutar contra essas forças opressivas. E o mais interessante é que a principal força opressiva do filme não é o zumbi, que esse é um clássico de filme de zumbi, né? Que o zumbi não é o problema do apocalipse zumbi, sim o ser humano que está ao seu lado. É aquela história também como Stephen King aborda no Nevoeiro, cara. Se você juntar uma quantidade de humanos em algum lugar, independente do contexto, eles vão se degladiar. E de certa forma é um dos temas que o Danny Boyle trabalha nesse primeiro filme da franquia. E eu acho que o final do primeiro filme, algumas pessoas podem acabar achando incoerente por conta das habilidades atribuídas ao personagem principal do Cillian Murphy, que ele é um cara mirrado, um cara que acabou de sair do coma e de repente ele meio que vira um Rambo, mas eu acho que esse ruído tem muito a ver com ele estar ali num pico de adrenalina, ao mesmo tempo em que ele foi impedido de ser violento durante o filme inteiro e só no final ele abraça a violência como forma de sobrevivência mesmo. Falando um pouco agora sobre o Extermínio 2, esse filme foi, de certa forma, uma surpresa pra mim, porque eu não esperava nada, porque foi um filme que foi esquecido tanto pro público, como na hora que o Danny Boyle quis retomar a franquia, ele não levou essa história ali contada em consideração, mas o 2 é um filme que, apesar de tentar replicar muitas coisas do primeiro filme, ele acena o primeiro filme fazendo uma explosão gigante que mata zumbis, a forma de filmar do Danny Boyle com a câmera, aquele jeito frenético, ele tenta imitar, mas fica claro que é uma imitação de menor qualidade, mas o que o diretor traz pro Extermínio 2, que é muito interessante, é esse drama familiar que a gente não conseguiu ter no primeiro filme. Como uma família é afetada num processo como esse, como isso se reflete na relação entre pai e filho, e eu acho que ele constrói um drama muito interessante ali, porque o pai do filme, que é um dos protagonistas, ele comete a maior covardia que pode se acontecer com um homem, que ele deixa a sua esposa pra morrer, não protege ela e foca só em si mesmo, em se sobreviver naquele ambiente catastrófico, mas depois ele tem que conviver com essa maldição quando ele se reconectar com os filhos dele que ainda estão vivos. Esse drama familiar, ele é muito bem feito no filme, tem alguns plot twists na trama, tem um simbolismo muito interessante de assim como o Jim, dele acabar se tornando o monstro que ele quer combater. E tem um núcleo interessante também do Jeremy Renner, que dessa vez ele é do exército, mas aqui o exército ele continua sendo filho da mãe com todo mundo, mas ele é um cara que se destaca. E diferente do filme anterior, onde a gente encontrou a maldade no exército, a gente dessa vez encontra um personagem que tem um resquício de bondade ali, que vai ajudar os protagonistas, que são as duas crianças, nessa jornada. E tem uma coisa interessante ali do exército ficar espiando as pessoas, aquilo virar um entretenimento pra eles, e alguns conceitos que foram depois ignorados na franquia toda, como por exemplo, esse filme coloca ali a esperança da cura no vírus, ele também já deixa claro que o vírus se espalhou para outros países, e isso foi de certa forma ignorado nos filmes seguintes, por isso que ele é um filme que eu digo que é esquecido, mas não deveria ser, porque ele é um filme de qualidade, não é um filme descartável, e o diretor tinha muitas boas ideias para trazer para a franquia, e o Danny Boyle assina esse filme apenas como produtor executivo. Eu acho que é aquela velha história onde o diretor já contou o que tinha para contar, não queria mexer naquela franquia no momento, e aí o estúdio fala, não, mas fez sucesso, tem que fazer mais um, tem que fazer mais um. O cara fala, não, chama outra equipe, e aí você traz uma outra equipe para fazer o filme, completamente escanteado, então fica com uma cara de spin-off, mas nem sempre isso gera filmes ruins. Às vezes a equipe trazida para trabalhar nesse universo tem coisas, ideias boas e coisas a agregar, e eu acho que é o caso desse Extermínio 2, que foi lançado em 2008, e é isso. Passando aqui rapidinho só pra pedir pra deixar seu like, valeu? Deixa o like aí, dá o joinha aí que não custa nada. Falando um pouco agora do terceiro filme, Extermínio 3, A Evolução, que é um filme que se passa 28 anos depois, como o título original pode sugerir, e esse eu acho que é um filme incrível que fez eu retomar todo esse gosto pela franquia. Eu fico com a impressão que o Danny Boyle voltou pra franquia no momento em que ele tinha mais vontade de brincar com esse universo de novo. Ele falou, tá, chegou a hora, pediram por 20 anos que eu mexesse nisso, eu não quis mexer, mas agora chegou o momento de eu brincar no meu RPG de novo, e eu vou trazer tudo que eu guardei nesses últimos 20 anos pra esse universo que eu criei. E aí retornou o Danny Boyle na direção e o Alex Garland no roteiro, a dupla original,
com um acréscimo do Aaron Taylor-Johnson e do Ralph Fiennes, que é o eterno Voldemort. E é muito legal como o filme ele começa de um jeito e ele vai para um caminho completamente diferente. Ele começa com uma história clássica de pai e filho, o pai apresentando pro filho esse universo, literalmente apresentando para ele o universo, e a gente pode imaginar que o filme vai para aquela linha clássica do estilo The Last of Us, Logan, uma relação muito próxima de pai e filho e que no final vai ter um contorno emocionante, mas definitivamente não é isso que acontece, muito pelo contrário. Em determinado ponto do filme, o pai deixa a trama e quem assume é a mãe do protagonista, que é um menininho que tá passando por uma doença e a gente inicialmente não sabe se ela é infectada ou não, o que se passa com ela, e o menininho descobre que existe um médico fora do vilarejo e ele parte, nesse momento o filme vira meio que um mágico de Oz, assim, porque ele parte numa busca por algo, por uma solução para tudo aquilo, mas talvez a solução que ele encontre não é a que ele realmente esperava e ele tem que conviver com aquelas decisões e com o mundo real, e eu achei isso muito incrível no filme. O desfecho final é muito bonito, o terceiro ato, mas ele é ao mesmo tempo dilacerador, devastador, porque é de cortar o coração, porque o filme, assim como todos os outros, ele também tem uma característica de road movie, mas é muito triste e cruel ver como o destino pelo qual toda aquela jornada levou é algo que corta o coração, ao mesmo tempo que é bonito, é uma ressignificação de tudo ali, uma ressignificação da vida, da importância do pai e da mãe na vida dele, e também da figura do médico em si. E é importante contextualizar que muita gente está fazendo uma leitura desse filme, que o Alex Garland voltou para falar do Brexit, que é quando a Inglaterra deixou a União Europeia e se fechou num cerco ali. E esse filme é muito sobre o vilarejo, como eles se fecharam ali e o mundo real fica lá fora, e a história é sobre o pai apresentar ao filho o mundo real e as maldades do mundo, mas eles sempre precisam voltar. E depois o menino parte numa jornada sozinho em busca de um outro destino. E ali dentro desse vilarejo, o ponto de virada é que é o jeito Danny Boyle de fazer um filme à vila do Shyamalan. É ali que os mitos são criados, todas as mais heróicas batalhas são exageradas, não são necessariamente verdade, e o menino entra em conflito sobre ao que é verdade nesse mundo que o pai dele apresentou pra ele. E é justamente nesse momento do filme que a figura do pai ganha menos peso e ele começa a se aproximar mais da mãe, que é uma figura decadente, fisicamente decadente, mas que no âmbito familiar dele é o que tem de mais verdadeiro. E esse filme, em relação aos zumbis, agora eles têm um tipo especial de zumbi, que é um zumbi melhor, mais forte, que eles denominam de alfa. Então eles já não têm mais apenas o problema tradicional dos zumbis ali. Existe uma hierarquia também de zumbis mais poderosos, eles evoluíram, por isso que o nome do filme é Evolução também, e eles têm que lidar com isso nesse contexto. E essa é uma nova nuance que o Danny Boyle trouxe nesse universo que ele criou. E nesse terceiro filme, o Danny Boyle, que já tinha feito com handcam, aquela estética mais caseira no primeiro filme, ele traz a filmagem com o celular. A evolução também da estética caseira é você fazer um filme com o celular, e tem diversas cenas onde ele coloca diversos celulares para fazer a cena. Ele usou bastante disso na divulgação do filme, falando que era um filme feito com iPhone, e essas cenas são muito bem feitas, e a qualidade que ele conseguiu trazer para um iPhone, para um filme feito com iPhone, assim, é bem impressionante. E ele conseguiu de novo trazer clima do primeiro filme, o estilo dele, uma atualização muito empolgante. E falando agora do quarto filme que saiu esse ano, Templo dos Ossos, Extermínio o Templo dos Ossos. Como eu falei no meu vídeo de filmes mais aguardados do ano, esse filme ele tem a particularidade de ter sido filmado simultaneamente com o terceiro filme. O Danny Boyle deixa a função de diretor, o Alex Garland segue, e a Nia da Costa assume, e ela já tinha dirigido filmes como o remake do Candyman e também com as Marvels do MCU. E ela traz particularidades do cinema dela para esse filme. Ela não usou os iPhones novamente, então fica um negócio com um caráter mais profissional, mas ao mesmo tempo na linguagem, na edição, ela tenta emular tudo o que é feito assim na franquia. E eu acho que ela conseguiu dar o toque dela no filme. Eu acho que é um filme mais leve, é um filme com um senso de humor um pouco mais aguçado, tem umas cenas muito legais e francamente engraçadas também, principalmente envolvendo ali o Dr. Kelson, que é o personagem do
Ralph Fiennes. E pra contextualizar um pouco a história do filme, no final do Extermínio 3, o menininho, ele encontra uma gangue que tem uma habilidade muito grande em matar os zumbis, com uma facilidade muito grande. E essa cena do final do Extermínio 3 parece uma cena de um filme do Guy Ritchie, porque tem aquele lado urbano, que também conversa muito com o Trainspotting, que é do Danny Boyle, e aquela gangue urbana, aquele ritmo frenético, bem adolescente britânico, assim. E nos é introduzido ao personagem do Jack O'Connell, que é o líder dessa gangue, o Jimmy. E na história do quarto filme, é ele sendo aceito por essa gangue. E podemos dizer que temos um novo ator especialista em interpretar vilão, que é o Jack O'Connell. Ele já mandou muito bem os Sinners, e ele é um cara que consegue fazer os vilões serem carismáticos pra caramba. Você meio que ama odiar os vilões dele. E ele segue nessa mesma vertente. A atuação dele nesse filme não tem a ver com o que ele fez em Sinners, mas ainda é um vilão icônico e muito bem interpretado por ele, porque é um cara que é extremamente imprevisível. Você vai tendo, aos poucos, tendo lapsos do quanto ele é cruel, do quanto ele é uma figura abjeta. Ao mesmo tempo, ele tem uma complexidade ali religiosa, ele é líder de uma espécie de seita, e o filme passa a abordar esse conflito entre a medicina e a religião. Então, em um momento eles vão se confrontar ali com o Dr. Kelson, que o Dr. Kelson nesse filme, ele tá fazendo experimentos com o Sansão, que é o Alpha que eu falei, que já estava presente no filme anterior, e ele tá ali brincando com o perigo, brincando de Deus, cada vez mais se aproximando dessa figura e humanizando a figura do Sansão, buscando trazer de volta a sanidade dele. E essas cenas são muito legais, porque elas conversam diretamente com o ideal que existia no primeiro filme. Ele mantinha um zumbi ali em cativeiro porque ele dizia que queria estudar, mas ao mesmo tempo ele mantinha ele aprisionado, e a forma como o Dr. Kelson trabalha com o zumbi e faz esse estudo aqui é de uma forma muito mais respeitosa, muito menos violenta, e ele transforma ali aquele zumbi alfa no seu paciente. E é curioso como a diretora nos ambienta nessa questão que em algum momento o líder da seita faz um pacto com o doutor para que exista um teatro para que os fiéis dele continuem acreditando na palavra dele. Então é uma cena onde fala como essa realidade simulada é usada por líderes religiosos para manter as pessoas ali fiéis aos seus ideais, porque essa tribo religiosa ali formada pelo personagem de Jack O'Connell, ela também é muito personalista, é toda voltada na figura dele, para ele ser essa figura redentora para todos aqueles fiéis. Então ele usa da arte, do teatro, da mentira, para que a imagem dele como um líder religioso não seja esvaziada. E essa é a cena mais legal do filme, que é quando o doutor abraça essa farsa e começa a atuar ali, fazendo o que é necessário para manter essa ilusão viva. E isso depois acaba trazendo um desfecho muito interessante, ligando ali a gangue, o doutor e também esse zumbi alfa, que tem até um pouco, o Sansão tem até um pouco da história dele contada nesse filme de forma bem superficial, mas de maneira bem interessante, que pode ser abordado aí no decorrer da franquia. E quero falar um pouco também sobre o futuro da franquia, e o Danny Boyle vai voltar pro quinto filme da franquia, o Alex Garland também tá confirmado, e se você já assistiu, você sabe que tem uns toques ali muito interessantes do que vem por aí. Eu mal posso esperar pelo próximo Extermínio, e que o Danny Boyle conclua essa franquia que ele criou pra si da melhor forma. Eu acho que hoje é uma franquia de extrema qualidade e que vale muito a pena você acompanhar e assistir, porque eu gosto quando a franquia passa por diversas mãos, resiste ao teste do tempo e mantém ali numa qualidade legal, como foi com Planeta dos Macacos, Missão Impossível e agora também com Extermínio. E fazendo o meu ranking pessoal aqui, eu coloco em último lugar o Extermínio 2, que ainda assim é muito bom e, como eu disse anteriormente, vale a pena ser visto, mas eu acho que ele é o mais fraco ali da franquia. Em terceiro lugar, o Templo dos Ossos. Em segundo lugar, o primeiro, o Extermínio, por tudo que ele representa. E em primeiríssimo lugar, Extermínio é a Evolução, o terceiro filme dirigido pelo Danny Boyle, porque esse filme realmente ganhou meu coração e espero que o próximo filme que vai vir se aproxime da qualidade desse e quem sabe traga o Aaron Taylor Johnson de volta. E pessoal, e é isso. Esse foi o início de um novo quadro aqui no canal, que é Os Brabos, que eu quero trazer franquias que eu acho muito boas, diretores que eu acho muito bom e falar sobre a carreira deles, franquias completas. Espero que, se você não assistiu algum desses, dê uma chance para até pro segundo filme, e peço que você veja o último vídeo do canal que vai estar por aqui, e peço que você deixe seu like, e é nóis.